Fala pessoal da IBV, aqui quem fala é o Vitor e está começando mais um devocional digital aqui na IBV em 1 Coríntios. Então, sem mais delongas, pegue lá a sua Bíblia, nós vamos meditar hoje em 1 Coríntios capítulo 10, beleza? 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala o seguinte, ele vem retomando a ideia da comida sacrificada aos ídolos, aquela preocupação com a idolatria que ele estava e aparentemente os coríntios tinham perguntado a ele sobre se pode ou não pode comer a comida sacrificada aos ídolos. Afinal de contas, os ídolos não existem e eles aprenderam de que há somente um Deus. E se a adoração a Deus é de coração e eu como uma comida sacrificada ao ídolo e não estou adorando aquele ídolo necessariamente, aquilo não tem problema. E Paulo fala, é verdade, se você come essa comida sem adorar, sem ter aquela devoção àquele ídolo, você só come, isso realmente não é um pecado. Mas a gente tem que se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão considerar daquilo ali. E a gente precisa amar as pessoas. Então, Paulo convida aos coríntios e a nós também a não ficar vivendo tentando se afirmar, tentando afirmar o que você está fazendo de certo ou de errado e tudo mais. Isso passou. Agora, nosso chamado, a nossa preocupação é de amar o próximo, é de pensar no outro. Então, o que o outro vai pensar quando eu estiver fazendo isso? Então, ele fala isso, ele reafirma isso no capítulo 10. Ele vem trazendo de que realmente é importante a gente pensar nos outros. E no finalzinho do capítulo isso fica bem evidente, de que a gente tem que pensar no que o outro vai pensar com aquilo, vai cometer de pecado com relação àquilo e tudo mais. E ele também traz um outro aspecto. Ele fala assim, olha só, a comida, o ídolo falso não existe, mas uma coisa existe por trás desse ídolo, que são os demônios. Então ele vem dizendo assim, eu não quero que vocês sejam adoradores de demônios também não. Então também tem essa preocupação, olha só, são demônios e os demônios existem. Será que vocês não vão estar adorando aos demônios? Então ele diz assim, olha, fujam da idolatria, fujam, passa longe, passa distante. Você acha que isso aqui é idolatria, isso aqui não é. Não, cara, passa muito longe, passa longe de verdade. Alguma coisa ele parece com idolatria, parece que você está ali, tem uma devoção a alguma coisa que não é Deus, cara, foge disso. Não passa nem perto. E aí ele vem trazer o exemplo do povo de Israel, que não fugiu da idolatria, pelo contrário, não temeu a Deus, e eles sofreram por causa disso, sofreram muito por causa disso. Então, o povo de Israel é um exemplo para a gente. A gente precisa temer mais a Deus, a gente precisa levar um pouco mais a Deus a sério, porque Ele nos levou a sério, entregou seu Filho no nosso lugar. Então a gente tem que levar a sério as coisas e pensar e fugir da idolatria e fugir do pecado contra Deus, ter um pouco mais de temor naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Pois bem, eu queria então fazer 3 perguntas. Eu acho que isso é muito relevante para os nossos dias, é muito relevante para a gente. E uma pergunta que me pegou, que eu fico pensando assim, caramba, acho que eu peco nisso. Você tem se preocupado com o que os outros pensam do que você está fazendo? O que os outros vão errar ou levar, o que você está fazendo vai levar os outros a errarem, a pecarem de uma forma? Mesmo que aquilo que você esteja fazendo não é errado, você está bem, está em paz com Deus com aquilo, mas e o que os outros vão pensar? Isso é importante, a gente precisa se preocupar com o nosso irmão, com o nosso próximo. E a outra pergunta você tem fugido dos ídolos? Os ídolos da nossa cultura, não os ídolos lá de 1 Coríntios, lá dos coríntios lá, mas os ídolos de hoje, o dinheiro. Você tem fugido do ídolo do dinheiro? Você tem fugido do ídolo do sucesso? Você tem fugido do ídolo do poder? Você tem fugido do ídolo da moral, do orgulho moral? Isso pode ser um ídolo, a gente falou muito disso também na IBV recentemente. Então, você tem fugido de idolatrar algum parente seu? Isso tem sido uma luta que você tem buscado lutar e tem um temor de não estar caindo em idolatria? É importante a gente pensar nessas coisas e orar e submeter essas coisas a Deus. Deus te abençoe.